esse convívio bom entre nós, para conosco mesmo, no sentido de que nós mesmos possamos, através das nossas vitalidades, através das nossas potencialidades, emergir-se de nós para oferir aquela felicidade que todos nós queremos, lutamos e trabalhamos sempre. Todos queremos a paz de espírito, todos queremos viver a felicidade, mas muitas vezes não nos apercebemos de que essa felicidade, esse objetivo que nós desejamos, ele está dentro de nós. E na maioria das vezes nós deslocamos. Ou deslocamos a felicidade interior, ou dizemos de que o outro é responsável pela nossa possível infelicidade. E aí o que acontece quando nós desviamos o nosso foco? Quando desviamos o nosso foco e atribuímos ao outro a responsabilidade ou a culpa pelas nossas incertezas, pelos nossos desequilíbrios momentâneos, nós desviamos o nosso foco e focamos no outro e começamos a ver o defeito do outro e querendo consertar o outro. Quando, na maioria das vezes, ou em algumas ocasiões, o outro não quer se consertar. Ele é feliz sendo tranqueira. E a gente tenta, de uma maneira ou outra, querer modificar. E com essa vontade de querer modificar o outro, sem a gente perceber, nós vamos nos tornando infelizes. Por quê? Porque nos sentimos incapacitados de propiciar ao outro a felicidade que a gente acha que ele deveria ter para que ele pudesse oferecer a nós essa felicidade que nós não sabemos receber. Porque mesmo a felicidade, se ela é passada para nós, se nós não entendemos o que ela seja, nós a recebemos. E não entendemos que felicidade é esta. Por exemplo, na casa do Pai há muitas moradas. Nós sempre ouvimos isso, e Jesus traz isso na Bíblia, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, traz para nós isso muito claro. E essas novas moradas, de que por misericórdia do Pai, nos favorece a nossa melhoria e o recomeço das dificuldades que diuturnamente nós vamos trabalhando as nossas encarnações. Sabemos que nós reencarnamos, não sabemos ou não? Sim ou não? Ninguém sabe. Temos dificuldade de entender, não temos? Então vamos... eu já falei isso, mas vou repetir novamente. O nosso conceito e a nossa visão de encarnação, ou de vida anterior, vou falar de mim, no catolicismo, por exemplo, era de uma vida única. Eu tinha uma única vida, que era a unicidade de existência, era uma única vida e pronto, morreu, acabou. Coisa mais complicada, não é não? Ou não é? É ou não é? Então veja, então vamos lá. Uma única vida. Como é que eu posso explicar as diferenças sociais levando em conta uma única existência? Por exemplo, como eu posso explicar uma criança nascer com uma doença congênita? Sendo o pai misericordioso, bondoso, justo. Seria justo? Seria ou não? Evidentemente que não dá para explicar. Daria? Então vamos considerar a mim. Eu vou falar de mim. Uma única vida, umazinha, mas nenhuma, só uma. E nascer pobre, bens a Deus. Não dá. Para mim é uma injustiça. Não é? Ou não é? Vamos melhorar isso. Vamos melhorar isso. Uma única vida, eu. Uma única, só uma. E com essa estampa. Se é uma só, não podia vir Brad Pitt, que era só para arrasar e pronto. É ou não é? Então, para mim, é uma injustiça. Então, não dá para eu entender uma única vida, uma única, nessas condições. Então, essas questões sociais que a gente vê, tudo isso,
as nossas próprias vidas, o que acontece conosco, não daria para a gente compreender, tendo como ponto de partida uma única vida. Mas, levando em conta a pluralidade de existência, já dá para a gente entender. Vocês riram, né? Me aguarde na próxima encarnação, Tiago Lacerda, viu? Viu? É a esperança que a gente tem, né, não? Pois é. Então, veja, com essa pluralidade de existência, ou seja, várias existências que nós vamos trabalhando em uma única vida, nós propiciamos esse renascimento em mundos, às vezes, diferentes. Os mundos classificados pelo Kardec, que é o mundo primitivo, que é o mundo onde ainda nós começamos nosso processo de reencarnação, depois caminhamos para o mundo de expiação e provas, que é este que nós vivemos, que aqui nós abrimos um parêntese, nós espíritas, que sabedores que nós estamos no mundo de expiação e provas, muitas vezes nos descabelamos em função de ouvir notícias trazidas na televisão, de violência, de uma série de coisas, e achamos que o mundo está no fim. E que Deus não existe. Às vezes perdemos até a esperança, quando, por exemplo, assistimos da Atena e vemos tudo aquilo, e a gente diz, meu Deus, o que é isso? Perguntamos para nós, espíritas, que sabemos que o nosso mundo é expiação e prova, qual é a novidade? Hoje, com o advento da mídia, com a facilidade de comunicação, essas notícias chegam para nós. Esses acidentes, essas coisas sempre aconteceram, mas nós não tínhamos conhecimento. Um tempo atrás, para as meninas mais novas, uma carta para chegar era 30 dias, e quando chegava? Hoje, você, na hora, você já comunica com toda parte do mundo. Ficou fácil, ficou bom, não ficou? Até para a gente contar as nossas mazelas, ficou bom, não ficou? Que hoje a gente não precisa encontrar mais ninguém para a gente contar aquilo que nos atormenta. Hoje a gente posta no Facebook, é ou não é? Não é assim? Então veja, com isso, com essas dificuldades que a gente vê, um mundo é um mundo de expiação e provas. Então, qual é a novidade? Nós temos espíritos ainda conturbados, ainda não entendidos na visão do amor, e que ainda se desviam do seu caminho do amor, mas estão a caminho do processo de evolução, assim como nós já tivemos. Depois Kardec nos traz que nós vamos para o mundo de regeneração. Já melhora um pouco, ainda persiste ainda o egoísmo, a dificuldade, mas já está melhorando. Por exemplo, vamos entender o que é um mundo de regeneração. Como é que nós entramos no mundo de regeneração? Nós já vimos no noticiário de que alguém achou, uma pessoa que cuidava da limpeza, achou uma mala de dólares e ela devolveu. Isso o que é? Já é para nós o retrato do mundo de expiação e prova. Engraçado que quando a gente estava ouvindo esse comentário, eu e minha mulher, a minha mulher perguntou, e aí, se fosse você? Eu digo, não pergunta de novo. Que eu vou me complicar, né? Pois é. Então, daí você entende, uma pessoa necessitada, uma pessoa ainda complicada, se depara com uma situação dessa e devolve. Aos olhos, por exemplo, leigos, complicados, a primeira expressão é um bobão. Imagina que eu ia devolver? E realmente talvez não. Mas ele já está numa outra situação, em que ele já está se regenerando, e ele já entende o que é dele e o que não é dele. Então ele devolve, e esse renascimento desse espírito nessa condição, já traz para a gente o quê? O exemplo do que seja uma postura ética de alguém que realmente vê a vida de uma forma diferente. Nós, por exemplo, já temos uma postura diferente em algumas coisas, não temos? Já não fazemos algumas coisas que vemos os outros fazerem. Hoje a gente não mata mais com a arma, né? Mas às vezes a gente mata com a palavra, com a língua, né? Com um comentário, com um olhar.
sem a gente perceber. Nesse mundo de expiação e prova, nós vamos passando já para os mundos celestes, já para os mundos já que a gente tem uma condição melhorada. E aqui a gente abre um parêntese. André Luiz, nos seus livros, em momento nenhum, ele retrata o mundo celestial. Ele retrata o mundo ainda complicado. Porque nós não poderíamos entender, não conseguiríamos entender o que seja um mundo celestial. Ainda não temos essa condição de entendimento. E seria difícil para nós entendermos o que se passa nesses mundos mais adiantados do sentido moral. E isso nós podemos ver quando nós, há 2000 anos, que nós estamos trabalhando o Evangelho de Jesus e ainda temos dificuldade de entender as palavras de Jesus com toda a simplicidade como ele as coloca para nós, contando as suas parábolas, contando as suas histórias, para que a gente pudesse entender. Que moradas são essas em que a doutrina fala? Há 10.000 anos atrás, o homem era considerado o centro do universo. Há 2.000 anos, passou a ser a Terra o centro do universo. Então, tudo girava em torno da Terra. Tudo girava em torno da Terra. Então, a Terra era o ponto principal de tudo. Era a existência única. O resto não existia. As estrelas, toda essa imensidão, como nós não tínhamos ainda a condição de entender, compreender, tudo isso para nós era apenas alguma coisa que servia para o nosso deleite. A lua, pelo menos, era dos namorados. Né? As estrelas, a gente via tudo isso. Com o advento dos novos telescópios, de Hubble, por exemplo, começamos a descobrir que nós estamos numa galáxia onde essa galáxia tem mais ou menos, por volta, muita gente coloca números diferentes, mas entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Nessa nossa galáxia que nós vivemos. E olha, é uma galáxia de quinta categoria. Um Sol de quinta grandeza. Então não é nem de primeira grandeza. E nós se acha. É ou não é? A gente se acha. Quando vivemos num planeta de quinta categoria. Está lá um Sol de quinta categoria. Que dista mais ou menos uma distância da galáxia 25.000 anos-luz. Que é um ano-luz? É o tempo em que essa imagem chega para nós durante um ano. Ou seja, uma estrela que nasce agora, por exemplo, nós viríamos a claridade dessa estrela só daqui a 25.000 anos, a velocidade de 300.000 quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Então veja o que é um ano-luz para nós. Então 25.000 a 30.000 quilômetros é o que dista o Sol dessa nossa galáxia. Então todo esse mundo que nós estamos vendo, todas essas galáxias, existem mais de 100 bilhões de galáxias nesse universo. Já medido, já trabalhado pelos cientistas. Mais de 100 bilhões de galáxias. Todas elas com esse número de 200 a 400 bilhões de estrelas. E a espiritualidade já nos dá conta de que alguns desses planetas são habitados. Por quem? Por espíritos. Em uma consistência diferente da nossa. Como para a gente fazer uma alusão, como é que isso aconteceria, é o mundo submarino dos peixes e o nosso mundo aqui, natural. Só para a gente ter uma noção de como seria. Então, para viver num mundo de uma situação diferente, nós prescindiríamos ou necessitaríamos de um corpo, de uma estrutura física diferente. Para quê? Para interagir com a matéria daquele mundo em que nós iríamos viver. E hoje, já não tem mais centro. Era o homem, era a terra, passou a ser o sol. Hoje já não tem mais um centro. Não há um centro. E hoje já não se fala mais em universo. Hoje já se fala em multiverso.
Então, já estão desvendando todo esse universo. Então, como nós vemos, muitos planetas, é muita coisa para que nós consideremos de que não haja, por exemplo, morada para espíritos em outros lugares. Vamos trazer para nós agora. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Na Terra, da mesma forma, se nós trouxermos isso para o micro, nós vamos perceber de que cada um de nós habita um lugar, um bairro, uma cidade, um país, inerente à sua condição de desenvolvimento. Cada um de nós. Às vezes nascemos em uma cidade um pouco complicada para aprendermos a desenvolver as nossas capacidades diante daquela situação adversa daquele estado. O nosso corpo, da mesma maneira, também é uma morada. Sob o ponto de vista da evolução espiritual, muitas vezes nascemos em um corpo com alguma dificuldade para que possamos vencer toda aquela carência existente ou estabelecer em nós o equilíbrio necessário de algumas dificuldades que em existências anteriores nós, por exemplo, possamos ter causado. Por exemplo, se eu usei mal a minha inteligência em uma encarnação, eu posso nascer em outra existência com alguma deficiência para que eu possa entender e compreender do mau uso que eu fiz da minha inteligência numa existência qualquer, e agora tem essa dificuldade de interagir com a matéria, que é o meu sofrimento. Vamos abrir um parêntese. O espírito, ele não tem deficiência. Quem tem deficiência é o corpo, ou seja, a ferramenta que eu utilizo para interagir. Como se você fosse fazer um serviço de marcenaria e você tivesse uma ferramenta, um serrote que não cortasse. Então esse é o maior sofrimento que o espírito tem, em que ele tenta, de uma certa forma, estabelecer, ou conversar, ou fazer, ou pensar, ou interagir, e ele não consegue. Por quê? Porque a ferramenta não permite. Então, nesse ponto de vista, também é uma morada na casa do Pai. Por isso que é importante, e é sempre dito, de que nós cuidemos do nosso corpo. Porque ele é o responsável, por quê? Ele é o responsável pela nossa interação nessa existência que a gente vai viver, que a gente está vivendo. Quanto mais nós trabalhamos, melhoramos a nossa capacidade de interagir, melhormente nós nos preparamos para as existências futuras, dentro da nossa condição de evolução. Quando nós estabelecemos no lar, por exemplo, vamos voltar para o lar agora. Quando nós estamos no lar e temos dificuldade com o nosso cônjuge, ou com a esposa ou com a esposa, e esse distrato que nós estabelecemos, essa forma de interagir, em que a rudeza, o constrangimento faz parte do nosso dia a dia, nós estamos, sem perceber, destruindo ou danificando a nossa potencialidade espiritual, no sentido de sempre alimentar o nosso corpo com um bom pensamento, com um amor. E sem a gente perceber, nós estamos trabalhando. A raiva faz com que, quando nós temos ódio, faz com que o nosso organismo, ele, de uma certa forma, ele trabalhe, o metabolismo trabalhe mais para recuperar todo aquele estado emocional que nós causamos, em que dificulta o funcionamento dos nossos órgãos. Por exemplo, quando você tem raiva, dói o estômago, dói a cabeça, você fica atarentada, você fica sem saber, você fica como se fosse cego, turva a vista, e você não percebe que naquele instante você está estabelecendo em você toda uma situação em que o teu organismo trabalha para que você não tenha uma síncope, não tenha uma situação mais complicada. Percebe o que é o ódio? O ódio é a mesma coisa de você querer que o outro morra
E quando você, de uma certa forma, está dificultando a tua condição. Estabelece em você. E isso faz com que você se habitue com esse estado de coisa e, consequentemente, você não perceba que você está tornando ali uma situação complicada com você mesma. Aí, onde você estiver, morando onde você estiver, seja no teu corpo, seja na tua casa, seja no estado, seja em qualquer lugar, você não se sente bem. E essa é a dificuldade que você tem de se locomover. Consequentemente, há uma historinha interessante que ela diz assim: uma pessoa chegou numa cidade, encontrou um senhor na porta daquela cidade e perguntou para o senhor: escuta, eu estou de mudança da minha cidade e eu gostaria de saber como é que é essa cidade aqui. E o senhor virou e perguntou para eles: como é a cidade que você morava? Aí ele disse: a cidade que eu morava é um troço. Ninguém se entende com ninguém, ninguém gosta de ninguém, todo mundo maldiz todo mundo, é um mundo de fofoqueiro e coisa e tal, e falou um monte. Aí o senhor virou e disse: pois é, essa cidade aqui é igualzinha à sua. E ele foi embora. Veio outro e fez a mesma pergunta. E o senhor perguntou: como é a cidade que você veio? Ele disse: minha cidade é maravilhosa. Todo mundo gosta de todo mundo ama todo mundo fala bem. E ele disse: pois é, essa cidade é igualzinha à sua. Então nós trabalhamos em nós a nossa capacidade de interação aonde nós estivermos. Outro exemplo para nós entendermos do mundo espiritual, porque nós temos uma dificuldade às vezes, de entender para que mundo nós vamos. Todo mundo quer ir para o nosso lar, não quer? Quer ou não quer? Sim ou não? Agora, então não quer. Então não quer. Então, todo mundo quer. Qual é a passagem para ir para lá? Então essa passagem é semelhante a essa história. Tinha uma senhora que era muito rica, eu acho até que eu já falei isso aqui. Senhora que era muito rica, riquíssima. Ela desencarnou. Quando ela chegou na espiritualidade, foi recebida pelos espíritos, pelo seu anjo de guarda, pelos espíritos, para encaminhá-la para a residência dela na espiritualidade. E caminhando, eles estavam caminhando, de repente passaram em frente, onde tinha uma mansão maravilhosa, deslumbrante. E ela olhou e percebeu que naquela mansão tinha um ex-serviçal dela, uma pessoa que tinha trabalhado para ela. Aí ela perguntou para o espírito: é fulana? E o espírito disse: é. Trabalha aí? E o espírito disse: não, mora aí, é a casa dela. Então ela pensou com ela: se aquela é uma coitada, não tinha onde cair morta, veio para cá e ganhou uma mansão, eu que era riquíssimo, então a minha eu não quero nem ver, né? Passou na segunda, outra mansão, deparou-se com a mesma situação, uma pessoa que tinha trabalhado para ela e que morava lá. E assim foi 3 ou 4 mansões. De repente chegou de frente a um casebre. E aí ele disse: eis a sua residência. Ela virou e disse: não, como? Está aí. Como? Aí, viu? Ela respondeu: como? Eu era riquíssima lá, tinha tudo. Aqueles eram paupérrimos, não tinham nada. Estão com tudo isso e eu com isso aqui, tem alguma coisa errada. E o espírito disse para ela, disse: olha, minha filha, se tem alguma coisa errada eu não sei, porque aqui eu sou apenas o construtor. Vocês mandam o material de lá e eu construo a residência de vocês aqui. Então percebe? As residências, muitas moradas, depende da nossa condição em que nós interagimos conosco mesmo, como nós nos amamos, como nós nos portamos. Da mesma maneira, nós podíamos conceituar também as muitas moradas da casa do Pai, o estado em que nós nos encontramos diuturnamente, quando nós interagimos com alguém dentro do lar. E nós mesmo trabalhamos para que essa dificuldade ela ocorra. Veja como nós trabalhamos. Suponhamos que você esteja na fila de um banco.
você não tem nada o que fazer, está tranquila aquele dia. Está tranquila, feliz da vida. Entrou na fila para pagar uma coisa qualquer. De repente você olha na sua frente e você vê um office boy. O office boy abre aquela pasta dele e vê aquele monte de papel. Você nem sabe se ele vai usar aquele papel, você não sabe, mas você desfalece na hora. Na hora. Você que estava feliz já começa a se preocupar, já começa a olhar para o relógio, já começa a olhar uma série de coisas, você começa a ficar descompassado e olha para o office boy, e olha para os documentos, e vai mais na frente para dar uma olhada, não é? Você começa a se descompassar. Nesse descompasso, você percebe que alguém está furando a fila lá na frente. Quando você olha aquilo, você toma aquele susto novamente, mas como você é frequentadora da fraternidade Irmã Maria e é espírita, né? Você não vai dar o vexame de subir nas bancas ali, né? Não, vai que tem alguém de lá, né? Então você assiste aquela cena, o que você faz? Você cutuca o da frente e diz, olha, está passando na sua frente. Né? O da frente não liga. Você tem um plano B, que você não é boba, né? Você tem um plano B. Você vira por de trás e diz, ele nem ligou. E aí a coisa vai. Enquanto aquilo vai se passando, você vai se consumindo. Você vai suando. Você vai perdendo toda aquela beleza, o brilho dos olhos, você não sabe o que fazer, você olha para um lado, você olha para o outro, você já está com tempo, o teu tempo que estava livre já começa a se ocupar, você começa a se o desespero dentro de você, mas finalmente chegou a sua vez. Bom, aí pronto, aí você suou, agora é minha vez. Nesse instante que chega a sua vez, aparece uma mulher grávida. Pronto, aí você morre de vez. Percebe como você trabalha a tua vida, a tua morada, o teu estado emocional, sem você perceber, você se insere numa situação constrangedora que você poderia nem mesmo ter passado por aquilo. E se fosse para você passar, naturalmente seria para que você pudesse compreender melhor o quê? A paciência que você teria que ter. Percebe como você sofre com antecedência, por antecipação as coisas, e vai estar trabalhando a tua dificuldade? E assim, nós vamos estabelecemos a nossa morada. E não vamos percebendo. Quando Jesus diz, há muitas moradas na casa do Pai, você pode morar na casa de felicidade ou na casa da intranquilidade. Dependendo de você, sob o ponto de vista do dia a dia do Evangelho. Não levando em conta os mundos agora, mas o mundo em que nós vivemos. Todos nós vivemos o mundo, que é o mundo nosso. Vivemos feliz ou não feliz, dependendo de quem? De nós mesmos. Minha mulher, um dia nós estamos no supermercado, e quando estamos passando no caixa, a minha mulher virou e disse assim, ah, meu Deus, agora é a hora triste da minha vida. Só pensar, quando chegar em casa, eu tenho que arrumar tudo isso. A caixa virou para ela e disse, ai, minha senhora, como eu gostaria de ter essa amargura. Então, nós não vamos percebendo. Reclamamos muito, reclamamos pelo trabalho que nós fazemos. Reclamamos se o outro que está conosco, se o marido, se o filho, se a esposa, deveria ou não lavar o copo ou lavar o prato que come, sem perceber que em algumas situações nós não educamos os nossos filhos, os nossos parceiros para fazer aquele trabalho. Normalmente os pais fazem pelos filhos. Até a lição, não é não? Algumas vezes sim. Até a lição. Fazemos tudo. E é assim mesmo. Tanto que o filho já está com 40 anos. E a mãe ainda está dizendo, meu bebê. É ou não é? Não é? Então veja, não educamos, quando chega aquela situação, aquilo passa a ser uma situação constrangedora para nós.
E nós temos dificuldade. E aí invertemos os valores. Certa vez, minha mulher tinha saído, e eu estava demorando, estava eu e meu filho em casa, e eu fui fazer um mexidão. E fiz o mexidão e tudo. Eu não sei porquê, como é que isso acontece, eu não sei. Pois é, bati na frigideira, e a frigideira virou num chão mesmo. Eu juntei tudo, limpei, dei lustro no chão, dei lustro, chamei meu filho, mostrei para ele, e aí, filho, o que é que você acha? Ele disse, pai, você pode até casar. Pois é, minha mulher chegou em casa. Quando ela abriu a porta, a primeira coisa que ela falou, disse, o que aconteceu aqui? Eu digo, pronto, falaram. Só pode. Quando ela entrou na cozinha, entrou que ela olhou e disse, foi óleo. Eu digo, só pode ser mediunidade, não é possível. Né? Então percebe como nós às vezes invertemos os valores. Depois eu convidei ela a comer o mexidão e tal. Depois que comeu, eu perguntei para ela, e aí? Deu para comer? Ela disse, posso ser sincero? Eu digo, claro, desceu rasgando. Né? Percebe como nós às vezes invertemos os valores das coisas? Como o mexidão, depois veja o que está acontecendo, mas nós não percebemos que nós vamos nos destruindo dentro de nós, estabelecemos entre nós uma condição inadequada à vivência do amor e à vivência dentro da harmonização de que nós todos devemos viver. E esses são os mundos que, de uma certa forma, no dia a dia, nós vamos trabalhando para nós. E, consequentemente, os mundos a que nós seremos direcionados, naturalmente, serão mundos com a semelhança que nós estamos. Não dá para eu ter um mundo melhorado se eu ainda estou com a dificuldade de conviver naquele mundo que é melhor. Não tem como. Então, por isso, o nosso dia a dia, da nossa vida, com a nossa vivência, com o nosso marido, com a nossa esposa, no nosso trabalho, ele é importante para que nós estabeleçamos, entre aspas, o salvo-conduto de poder compreender uma situação melhorada. Porque com absoluta certeza, todos nós aqui, por mais dificuldades que possa existir na nossa vida, todos nós temos muito mais momentos de felicidades do que de infelicidade. O problema é que nós multiplicamos o grau de infelicidade. Um monge chamou um aluno e pôs um copo com água e misturou uma colher de sal e deu para ele beber. Ele bebeu e o monge perguntou, o que te parece? Ele disse, olha, horrível. O monge levou ele até um lago e pôs uma colher de sal no lago e pediu para ele pegar um copo d'água daquele lago. Ele pegou e bebeu. E ele disse, o que te parece? Ele disse, maravilhosa, cristalina. Ele disse, assim, faça a sua vida um lago e não um copo com água. As dificuldades que se apresentam nas nossas vidas, na maioria das vezes, elas são potencializadas pela nossa insatisfação, pelo nosso egoísmo, pela nossa dificuldade de entender e compreender a felicidade. A felicidade, ela pode estar até no momento em que a gente se discorda um do outro. Até no momento em que nós estamos divergindo, no quebra-pau, contraste. Até naquele momento, a gente pode ver a felicidade. Por exemplo, quando você está numa beligerância com seu marido, com a sua esposa, você pode entender e compreender através de uma reflexão das palavras que você falou e que não devia ter dito. Daquelas que foram complicadas e que machucaram. Porque ele é seu amor. E as palavras, por exemplo, que você as escutou e que te contrabalançou. Significa de que o teu moral, o teu processo de equilíbrio está abaixo. Porque uma palavra não pode tirar você do sério, pode? Porque o conceito da palavra quem dá é você. Não é? Se ela olha com a cara feia, ou ele olha com a cara feia para ela, ela já se desfalece, já se complica. Pergunta é, de quem é a cara feia? Não é dele?
É ou não é? Então deixa com ele. Por que você compra? Outra situação que nós colocamos, que a gente estabelece, a gente já falou isso também aqui, que você estabelece na sua vida e você não percebe que a desarmonização você muitas vezes propicia e, consequentemente, propiciando a desarmonização, quem é que tem que refazer todo aquele caminho? É você. É você. Por exemplo, suponhamos que o traste chegou emburrado. Sentou lá emburrado. E você o ama. Ama perdidamente. O que você faz? Corre em socorro do traste. Chega lá perto dele e diz: amor, o que você tem? E o amor responde: nada. Nessa hora você sai um pouco ressabiada, mas o amor é grande. O amor é grande, você o ama demais. Porquanto você volta. Então você volta. Aí você chega devagarinho, né, assim, como quem não quer nada, tamborilando assim na mesa, e o traste ali, e você pergunta: amor, posso fazer alguma coisa por você? E o amor responde: pode, sumir da minha vista. Nessa hora, você sai babando. Babando, não sai babando. Aí você sai, toma uma distância que você não é boba, e vira e diz: pois morra. Percebe a situação? Antes nós tínhamos uma pessoa complicada. Agora você tem? E o Então percebeu quem é que desarmonizou o ambiente? Foi o traste? Quem foi? Pronto. Aí você diz: o que eu devo fazer para o traste? Simples. Reza de longe. De longe. Jesus abençoa o traste que está aí meio complicado. Faça isso que você vai perceber que logo depois ele sai do ostracismo dele e diz assim: amor, tem um cafezinho? Percebe? Então, tudo isso é um trabalho natural que nós fazemos para a nossa felicidade, para que nós possamos... eu não sei até que horas, né? Opa, então, aqui todo mundo é bonzinho, né? Aqui dentro todo mundo é bonzinho mesmo, pode pedir à vontade, né? Tanto é que minha mulher disse que vai fazer um centro espírita lá em casa, que assim eu sou bonzinho. Então veja, todo esse trabalho é num sentido de quê? De buscar a harmonização dentro de você, para que você possa propiciar esse mundo natural de felicidade para o qual nós reencarnamos. Nós não reencarnamos para ser infelizes, nem reencarnamos para pagar dívidas, porque nós costumamos a dizer sempre que a gente acha que a gente reencarnou para pagar dívida. Tanto é verdade que é só perguntar para ela. E o marido, ela responde sem titubear: o karma está em casa. Na hora, né? Por quê? Pois imaginamos de que as dificuldades da vida no lar, as dificuldades que a gente tem de relação, isso tudo é proveniente de vida anterior, que provavelmente em vidas anteriores nós não vivemos bem e agora estamos voltando para realinhar os nossos sentimentos. Em algumas situações isso pode ocorrer, mas na maioria das vezes não é. Porque se assim fosse, nós não seríamos responsáveis pelos nossos atos, seríamos? Se eu só vim pagar, então qualquer ato que eu fizer, isso é por conta de uma coisa. E a gente sempre fala: se fosse assim, eu podia dar uma surra todo dia na minha mulher, não podia não? Podia. Dizer para ela: é por conta do passado, estou só devolvendo. Não é? Então não é. O fato não é esse. O fato é que eu nasci, eu reencarnei com o propósito de me melhorar, de buscar ser melhor no aprendizado. E que a minha mulher e o meu esposo, eles ali são meus parceiros num processo de melhora. E são aqueles que vão me ajudar para que eu possa buscar esse meu reequilíbrio. Há dívidas? Claro que sim, mas as dívidas são detalhes. São detalhes que eu estou ressarcindo à medida do que eu tenho a condição de fazê-lo. E a expiação, que é o ressarcimento, como a gente fala, não é um processo negativo.
É preciso que nós entendamos isso. Mesmo que eu tivesse ali com a minha mulher ressarcindo alguma coisa, não é um processo negativo, é um processo positivo. Eu pergunto para vocês, quando vocês terminam de pagar o carnê da Casa Bahia, não dá uma felicidade ou não dá? Até o próximo, mas dá. Naquele momento você acabou. Acabou aquele monte de coisa, acabou. Até o próximo, né? Mas dá. Então, quando eu estou no processo de expiação, de ressarcimento, é evidente que é um processo puramente positivo. E nem sempre a minha mulher ou meu marido são reminiscências de passado, mas são espíritos que podemos ali estar naquele instante, trabalhando o meu aprendizado, o meu melhoramento, para que, quem sabe, em ocasiões ou em outras encarnações, eu possa receber aquele ou aquela em que eu tenho que redirecionar. Aquele ou aquela que eu prejudiquei, agora receba no meu lar, para que eu possa redirecionar. Então, esse aprendizado agora vai fazer com que eu me fortaleça, não só na minha paciência, mas no amor incondicional, entre aspas, dentro da nossa capacidade, para que a gente possa interagir. Porque esse amor é que nos une. Além do que, a dificuldade que a gente tem no lar, nós sabemos que não há o acaso, sabemos ou não? Há sem caso, causa. Existe alguma coisa que não tenha, que seja obra do acaso? Sim ou não? Então, se nós não sabemos, o que nos une no lar? Nos une no lar são as nossas escolhas. Então, minha filha, o traste está ruim, foi tu que escolheu. E na prateleira que tinha lá, foi o melhorzinho que você achou. Aquele que se enquadrava dentro da sua capacidade e condição de melhoramento. Não podia ser outro. Por exemplo, eu não podia casar com a Madre Teresa de Calcutá. Podia? Demorava 2 dias, eu matava ela. Diferença enorme com relação. Então, veja. Então, são essas situações que fazem com que os nossos mundos, entre aspas, no sentido figurado, são esses que nós trabalhamos no dia a dia para que nós possamos merecer esses mundos mais singelos. Eu posso estar na Terra, vivendo no mundo de expiação e prova, com a qualidade de um mundo de regeneração. Eu posso. Basta que eu trabalhe isso dentro de mim. É um processo, é o que nós estamos fazendo aqui. E hoje, eu vou dizer, tem bastante gente, graças a Deus que terminou Amor à Vida, não é não? Senão estava todo mundo lá no Félix, né? Não é assim? Então, veja, isso já denota em nós o quê? Uma condição do nosso melhoramento de buscar. Então, não há infelicidade quando nós, às vezes, dizemos em casa que a nossa vida é um inferno, que meu mundo é um inferno, que a nossa vida é complicada. Não, nós não temos uma vida complicada. Nós complicamos pela nossa falta de quê? De paciência e pelo nosso egoísmo. No momento da dificuldade que a gente atravessar alguma coisa, pensemos em Jesus. Essa é a hora de pensar em Jesus. Façamos o Evangelho no lar. Tem uma coisa que sempre é dito na casa espírita, o Evangelho no lar. Às vezes, a gente não faz o Evangelho e arruma desculpas para não fazer. Às vezes é o marido que não quer, às vezes são parentes que não querem. E como nós aprendemos a fazer o Evangelho da forma clássica, como nós sentamos à mesa, e fazemos toda a prece inicial, as vibrações, lemos algum trecho do Evangelho, de algum livro, e depois fazemos a prece final. Com isso, se nós temos uma dificuldade, nós não fazemos e arrumamos essa desculpa para sequer fazer uma oração dentro do lar. Quando nós temos essa dificuldade, não importa. O que vale, o que Jesus disse, o que vale dentro de nós? É a intenção. É a intenção é que vale. Então, no momento em que nós estamos com essa dificuldade no lar, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, que você dirija o seu pensamento a Jesus nessa hora, para abençoar o seu lar, é um evangelho tal qual um outro, como se fosse completo.
Mas alguém pode dizer, mas eu não tenho. O traste fica de olho em mim. Vá no banheiro. Então não há desculpa para que nós não arrumemos a reharmonização do nosso lar. Isso é muito importante. A reharmonização no lar, para que a gente possa viver esse mundo que nós estamos pretendendo, desse mundo de melhoramento. Porque nós estamos falando de mundo de regeneração, que estamos saindo do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Quem é que se regenera? É o mundo ou somos nós? Somos? Então, percebe? Nós ficamos aí, não, quando esse mundo melhorar, né? Aí eu estou bem. Não, o mundo vai se melhorar de acordo com a nossa melhora. Então você pode vivenciar no seu lar um mundo melhorado bastante que você queira. Com boas palavras, dizendo para o traste, eu te amo. É o que a gente sempre recomenda. Não saia daqui, por favor, e em casa, e chegue para o traste assim de sopetão, e diga, eu te amo. Ele não está acostumado, ele te interna. Vá devagar, vá devagar. Isso nós precisamos trabalhar devagar. Se nós não pudermos verbalizar, às vezes, uma palavra de amor, uma palavra de carinho a alguém, por uma dificuldade, seja qual ela for, a dificuldade entenda. Tem que ser do outro, não pode ser sua. Você tem que vencer essa dificuldade. Um mundo de regeneração dentro de você é teu. Se eu me pretendo a passar no vestibular, o que eu tenho que fazer? Estudar. Então, se eu quero me regenerar, eu tenho que trabalhar tudo isso. A dificuldade pode existir no outro, mas não pode existir em mim. Então, eu tenho que vencer essa dificuldade no outro, para que ele sinta tudo isso em mim e possa se inserir. Porque quem luta pela felicidade somos nós. Voltando aqui só para não esquecer. Para a gente ser feliz, basta que a gente diga para nós, eu sou feliz. Basta que você diga isso. Acordou de manhã, não importa o que aconteça. Pense no mundo melhorado que existe dentro de você. Pense que você é uma potencialidade. Você não é este corpo que nós vemos. Você é a potencialidade que existe dentro de você, criado por quem? Por Deus. Portanto, se somos criados por Deus, temos dele o quê? Todas as virtudes. Então já estabeleça. Para a gente nunca deixar de passar, a gente sempre fala de quando a gente pergunta como você vai. Nunca eu deixo de falar isso, porque é um hábito natural que a gente tem. Quando alguém chega para você e pergunta, como você vai? E a pessoa responde com toda aquela vontade que Deus lhe deu, com todo aquele vigor, estou indo. Não dá uma tristeza um negócio dele? Não dá. Não dá uma tristeza? Não dá vontade de dizer para ela assim, minha filha, tu já foi e não sabe. Não dá. Por quê? Porque a gente mesmo estabelece em nós essa retroação natural de um mundo complicado dentro de nós. Quando nós estamos bem, tudo está bem. Então, o mundo regenerado, somos nós que nos regeneramos a minuto. Não se preocupe em ser o melhor. Se preocupe em cada dia trabalhar o teu interior para que você possa caminhar para o melhor. Nós não precisamos ser o melhor, mas precisamos ter a altivez para que a gente possa ser o melhor. Ao adentrarmos na sala de passe, para a gente não esquecer, é por esse, né? Bom, que o meu aqui já foi. Ao entrarmos na sala de passe, vá com felicidade. Entre com felicidade para que você possa auferir e perceber aquilo que você se pretendeu. A gente sempre diz que nós gostamos muito do ibope que o nosso sofrimento faz. Tanto é que basta olhar o Facebook. É lamúria, né? Tudo para dar ibope, né? E nós, às vezes, entramos na sala, aqui na casa, e entramos aqui cabisbaixo, se arrastando. E olha para ver se está todo mundo olhando o nosso sofrimento. Quando vamos para a sala de passe, fazemos a mesma coisa. Aí vemos uma pessoa que está alegre e pensamos com a gente.
vou cair mais. Porque a espiritualidade vai olhar que essa pessoa está muito alegre, então ela não precisa. Se não precisa, vai tirar dele e dar para mim, que estou caído. É assim que às vezes a gente pensa. Mas não faça isso, que não é assim que funciona. Se você fizer isso, entrar na sala de paz caidinho, a espiritualidade vai olhar para você e vai avisar para os espíritos. Não gasta fluido com essa, porque essa já era. Percebe? Então entre com aquela vontade daquilo que você se pretendeu. Eu vim aqui buscar a minha melhora, eu vim buscar a minha harmonização. Podemos até não levar aquilo que a gente às vezes se pretendeu, mas com absoluta certeza, sem errar 1 milímetro sequer, nós levamos o conhecimento daquele momento em que nós estamos ali vivenciando. E levamos o conhecimento daquele momento que às vezes pode ser diverso daquilo que a gente imagina, mas que serve para o nosso melhoramento, para que a gente possa entender. Olha como a gente aprende com a vida. Certa vez, eu fui num carro e uma pessoa me fechou. E eu não tive dúvida nenhuma, nem por um segundo. Baixei o vidro e ainda fiz gesto que é para complementar, né? E tudo bem, passou. Mas na frente, eu vejo aquele carro que me fecha e para. E eu olhei e reconheci. E já dentro da minha condição, eu disse, o que esse cara quer? Quando ele desceu 2 metros de altura, por 4 de largura. Quando eu olhei aquilo, eu digo, meu Deus, estou perdido. Ele chegou perto de mim e disse, o que você falou? Eu disse, nada. Eu disse, vai com Deus. E aí ele falou alguma coisa, eu disse, não, que isso, eu não fiz nada. Eu disse, vai com Deus e tal. Ele saiu. O duro depois foi eu sair. A perna não atendia. Eu queria pisar na embreagem, mas não dava. Foi difícil sair depois. Aprendi. Às vezes eu percebo uma fechada, aí eu às vezes, eu digo, não, é melhor não, né? Então, nós vamos aprendendo com as dificuldades que se passam. No lar a mesma coisa. Quando temos uma dificuldade no lar, vamos aprendendo que às vezes aquele constrangimento que causa aquela briga, vai fazer com que a gente se constranja, deixe de se falar, passe um tempo meio constrangido, complicado, e não percebemos a vida, o sentido verdadeiro da vida, que é o amor. Então, todos os exemplos da vida servem para nós nos melhorarmos. Então, esse é o mundo de regeneração em que nós não estamos nos propondo. Que é esse. Há muitas moradas na casa do Pai. E essas moradas são as atitudes que nós trabalhamos para nós mesmos, no sentido de que essa morada possa se fazer melhor e, consequentemente, eu possa sentir a felicidade. Não só a minha felicidade, mas poder olhar no olhar de alguém e sentir a felicidade do outro, que é a coisa mais importante do mundo. Igualzinho quando a gente começa a namorar. O olhar é fatal, não é não? Precisa dizer absolutamente nada, precisa? Então, é um carinho, uma coisa diferente. Então, esse sentimento que nós procuramos. Então, só para a gente rememorar, e está em cima da hora, é assim. Mundo de regeneração e prova, mundo de expiações, são mundos que estão trabalhados aí no cosmos e que nós vivenciaremos. Nem a nossa existência toda, nós não trabalhamos só na Terra. Nós trabalhamos em outros mundos também. Podemos habitar um pouco na Terra, em outros mundos, mas sempre de acordo com a nossa condição. Igualmente nós aqui. A nossa condição é que nos permite alcançar uma felicidade, um estágio natural de vivência, de sobrevivência espiritual dentro de nós. É transcender tudo isso, sempre dentro do amor. Falar boas palavras, dizer eu amo você,